No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 25, fala de um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo de Israel. Esta passagem nos revela duas coisas. Primeiro, um homem cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, e que o Espírito se comunicava com ele. Isto, na antiga aliança, antes do ministério de Cristo, antes da morte e ressurreição de Jesus, é espantoso a incredulidade dos crentes hoje, no que diz respeito ao mover do Espírito Santo, ao falar do Espírito Santo com cada um que crê, e a realidade da sua presença, da sua vida e do seu poder. Na realidade, é o Espírito Santo que revela quem é Jesus. E ele foi movido pelo Espírito porque explica as Escrituras que ele era piedoso e esperava a consolação de Israel. E que ele não passaria pela morte sem ver o Cristo do Senhor, o ungido de Deus. Portanto, ele foi ver o menino. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Portanto, para nós que cremos e vivemos na era maravilhosa da igreja, e que também podemos ser movidos pelo Espírito, cheios do Espírito Santo, e ouvir a sua voz, também nos alegramos por esta presença gloriosa, por este poder maravilhoso que é Jesus. O que Simeão viu? Ele viu a sua salvação. Você viu a sua salvação? Se você viu Jesus, você viu a sua salvação. Jesus, como salvação, ele é luz e ele é glória. Luz para nós que somos gentios e glória para Israel, porque a salvação vem dos judeus. Portanto, quão maravilhoso é, e sabemos que o ministério do Espírito Santo na nossa vida é um mistério para aqueles que ainda não experimentaram. E uma realidade para aqueles que, como Simeão, pois nós, muito mais do que Simeão, temos o Espírito que trouxe tudo que Jesus operou e é para cada um de nós. É uma riqueza insondável, cheia de poder, de vida e de glória. Precisamos aprender
compreender o resultado da fé. Nos nossos dias, quão triste é que os crentes tenham se desviado para uma religiosidade carnal e humana, perdendo a oportunidade de entender e de aprender Cristo e manifestá-lo na sua vida, manifestá-lo à sua família e dar o testemunho diante dos homens do poder de Deus. Portanto, no versículo 25 do capítulo 2 de Lucas, nós temos um homem justo e piedoso. O Espírito Santo está com alguém que é justo e piedoso. O que é alguém justo? É que anda de acordo com a palavra de Deus. E o que é alguém piedoso? É alguém que manifesta a vida divina aqui na terra. Ele aguardava a consolação de Israel. O que você espera? O que você aguarda? Se nós temos ouvido o Espírito e o que o Espírito diz à igreja, nós aguardamos a vinda de Cristo, a volta de Jesus para governar a terra. Assim como todo o povo estava distraído quando Jesus nasceu fisicamente, os próprios cristãos estarão distraídos quando Jesus voltar fisicamente. O que precisamos? O Espírito Santo. Sem revelação e orientação dele, nós estaremos perdidos no meio da religiosidade excessiva, rasa, inútil, que não produz vida, que não produz piedade, que não enche do Espírito Santo. E em muitos casos, abre espaço para espírito de engano, espírito que não é santo. Igreja é coluna e firmeza da verdade. E se você é sério, sincero e tem uma fé não fingida, uma fé verdadeira, digo que o que aconteceu com Simeão deve acontecer com todos nós. Precisamos ser, essa é a questão, cheios do Espírito, viver de acordo com o Espírito, para que nesta obediência sejamos guiados a toda a verdade. Simeão foi guiado a toda a verdade. Ali estava uma criança que, na realidade, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele traria toda a realidade do Deus de Israel para o mundo. Ele encheria a terra com a doutrina da verdade. Veja que os seus olhos já viram. Os olhos do nosso coração precisam ver Jesus. Ver a riqueza da salvação, do poder, do cumprimento da promessa de Deus. Em Atos nós temos o cumprimento da promessa. O Espírito Santo veio e de modo abundante para a igreja. Portanto, vamos dar graças ao Senhor e que todos nós possamos experimentar o que Simeão experimentou. E nós muito mais, porque somos membros do corpo de Cristo. E o corpo é aquele que está cheio da vida de Deus, da vida de Jesus, da mente de Cristo. Se você é membro do corpo, deve ter a vida do corpo. Essa é a figura da vida, é o nosso corpo.
E nós, como membros de Cristo, temos a vida de Cristo, a vida eterna, o amor, a paz e a alegria no Espírito Consolador. É muito significativo que ele esperava consolação. Todos nós precisamos do Espírito Santo enquanto estamos aqui na terra, muito mais porque estamos no meio do pecado, estamos no meio da religião falsa, estamos no meio de falsos irmãos, falsos profetas, falsos mestres, falsas igrejas. Não há nenhuma revelação sobre o reino de Deus, realidade do reino do céu. Falam, mas não fazem. Portanto, que possamos meditar no testemunho deste homem e na salvação que ele viu. É maravilhoso quando nós vemos a nossa salvação, que é Jesus. Amém.